livro mais misterioso da Bíblia está prestes a ser revelado. O Apocalipse não é apenas sobre o fim, é sobre esperança, justiça e a vitória do Cordeiro. Prepare-se para uma jornada única. Descubra os segredos do Apocalipse em nossa nova série de vídeos. Apocalipse, uma revelação que muda tudo. Você está pronto? Oi pessoal, como é que vocês estão? Então, nós vamos começar mais uma nova série agora de um outro livro da Bíblia que vai ser bastante interessante para a gente estudar aqui juntos. E eu quero convidar você a fazer o seguinte, antes de você saber qual é o livro da Bíblia, você já chama os seus amigos e fala, olha, ali tem um estudo legal, ali naquele canal tem um estudo legal, a gente está conseguindo entender bem as passagens bíblicas, as verdades bíblicas. E agora, a partir desse vídeo, nós vamos começar a falar sobre o livro de Apocalipse. Pois é. Eu vim falando com vocês no livro de Levítico, né, há um tempinho atrás, né, acabamos agora. E agora nós vamos começar o livro de Apocalipse. Mas por que, Aline, você vai botar o livro de Apocalipse logo depois do livro de Levítico? Bom, eu não faço nada sem que Deus me oriente. E eu senti da orientação de Deus que esse era o momento da gente conversar sobre esse livro. E outra coisa também é o quê? Nós falamos muito sobre santidade, né? E a santidade ela é um processo que começa desde o dia que você aceita Jesus, que você, né, toma a sua decisão de andar ao lado dele, toma a sua decisão de que ele seja o Senhor da sua vida. E aí você começa a caminhada cristã. E com a caminhada cristã, começa o processo de santidade. E esse processo de santidade, ele só termina o dia que a gente encontrar o nosso Salvador e Senhor Jesus. E é justamente por isso que o Senhor colocou no meu coração que a gente deveria conversar um pouquinho sobre o livro de Apocalipse. Então, o que a gente vai fazer neste vídeo hoje? Hoje a gente vai falar só sobre os 3 primeiros versículos do vídeo, tá? Desculpa, os 3 primeiros versículos do primeiro capítulo do livro de Apocalipse, né? No caso, Apocalipse 1, de 1 a 3. Porque eu quero falar para vocês sobre o que é esse livro, tá? Quem escreveu, o que esse livro tá querendo dizer pra gente, para você começar a abrir a sua mente para essas verdades bíblicas que virão logo após esse primeiro vídeo. Então fica ligado, qualquer dúvida que você tenha, coloca aqui nos comentários e eu vou tentar responder para você, né, em momento oportuno. E a gente vai falar agora sobre isso. Então vamos lá. Quem foi o autor do livro de Apocalipse? Foi o apóstolo João. O apóstolo João estava exilado, né, na ilha de Patmos, e ele teve uma revelação, e ele escreveu o livro de Apocalipse. Então vamos lá. O termo encontrado na língua original, que foi o grego koiné, apocalipsis, tem o significado de descortinamento ou desvelamento, ou seja, mostrar o que está oculto. Isso significa que a obra não quer esconder nada, mas na verdade ela quer descortinar. E ela quer descortinar a pessoa de Jesus. Então, quem lê o Apocalipse precisa ver Jesus. Ele é o principal tema dessa obra. E essa obra, como você, como leitor, vai perceber durante a sua leitura, é que ela é a revelação de como Jesus implementará o seu reino. Durante todo o livro de Apocalipse, Jesus é apresentado, sua missão ela é esclarecida e seu reino é revelado. Por isso que é o livro das revelações. Mas qual o propósito do livro, né? O propósito principal é estimular a fidelidade a Cristo, mesmo em meio ao sofrimento, para que você esteja sempre afirmando de que Deus governa a sua vida, mas ele também governa a história do mundo. Bom, e quem foi o público original, né? Para quem João escreveu
a carta das revelações, né, o Apocalipse. Foi para as 7 igrejas da Ásia Menor, ou seja, aquelas igrejas que hoje pertencem à Turquia, tá? Onde está representado isso, Aline? Tá lá, ó, no versículo 12 do primeiro capítulo, quando ele fala sobre os 7 candelabros de ouro, ou seja, ele está falando das 7 igrejas da Ásia Menor. Quais são as verdades fundamentais que esse livro carrega? A igreja, ela enfrenta muito sofrimento nesse mundo pecaminoso, né? E isso é algo que a gente sabe e é uma verdade fundamental na vida cristã. Deus requer arrependimento sincero e fidelidade paciente por parte do seu povo. Por que paciente? Porque nem tudo é no nosso tempo, aliás, nada é no nosso tempo, tudo é no tempo dele. E por isso, ele, né, requer de nós essa fidelidade paciente. Deus governa a história de tal modo que o mal não vai prevalecer contra a igreja. Lembra da música que a gente canta lá na igreja? A perseguição não parou a igreja. O inferno não pode prevalecer. E assim nós temos vivido nossa vida enquanto cristãos, enquanto igreja de Cristo nessa terra, né? Sabendo de que Deus governa a história, que o mal não vai prevalecer como nunca prevaleceu. Jesus vai retornar em glória, trazendo o castigo final para o ímpio e a bênção final para o justo que triunfar e obedecer. O Apocalipse de João, ele não foi escrito para produzir medo. Muitas pessoas têm essa ideia errada do Apocalipse, né? E tem até medo de ver produções cinematográficas, ler propriamente o livro. Muito crente tem medo de ler o livro, né? Mas o Apocalipse ele não foi feito para isso. Na verdade, ele foi feito para revelar, né, aquilo que há de vir. Mas acima de tudo, né, ele foi escrito para que você tenha certeza da vitória em Cristo Jesus. Ele é um livro para produzir esperança e não pavor. Eu sei que tem imagens no livro que são dolorosas, como as visões, que são muito violentas, mas todas terminam com a mensagem de que o reino de Cristo será implementado no final. E por fim, o que eu quero falar para você é o seguinte. Lá em Lucas 24, tem uma passagem que fala sobre o caminho de Emaús, né? Que Jesus estava lá com os seus seguidores e ele andou o tempo todo ao lado dos seus seguidores, que eram, né, a Bíblia descreve ali como discípulos, ou seja, tinham um contato direto com Jesus, só que eles não reconhecem Jesus. Eles olhavam para ele, mas não viam, não percebiam que era Jesus, que era aquele que estava caminhando com eles ali, ainda há pouco. E tem gente que vai ler o Apocalipse, tem gente que lê, né, o Apocalipse e não percebe, ou não vê Jesus ali. Olha para o Apocalipse, mas não enxerga Jesus. Consegue ver um monte de coisa, vê besta, vê dragão, vê a prostituta, vê N coisas, destaca aos seus olhos N coisas, mas não se atenta para Jesus. Isso não é legal, isso é ruim. Por isso é que a gente está aqui, né, para falar sobre esse livro, porque o Apocalipse ele é justamente a revelação de Jesus. Então eu quero convocar você a estar comigo aí nessa série de vídeos falando sobre o Apocalipse, estudando sobre o Apocalipse. Vamos ver o que o Senhor vai trazer pra gente. Mas vamos começar a ler juntos. Então, ó, já pega a sua Bíblia e prepara para ler todo o capítulo 1, tá? E a gente no próximo vídeo vai falar sobre isso, vai falar um pouquinho sobre o capítulo 1, avançar até o final do livro, né? E nós vamos estar juntos aqui nessa jornada para aprender mais sobre esse livro incrível e aprender a ver Jesus sendo descortinado aos nossos olhos, tá certo? Já deixa seu like, encaminha para um amigo seu, para uma amiga sua, para alguém da sua igreja, encaminha o vídeo para ele poder também aprender sobre isso, né?
e nos ajuda dando um like, comentando, fazendo com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. Fica com Deus.